Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando, Ciderley. Fala, meu amigo, grande abraço. Vamos lá, essa noite a live, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. É um momento difícil que nós estamos passando no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, espero que ajude muito que já o Adilson, para poder estar conosco. Fala, meu amigo. Boa Fala, meu noite. Tudo bom? tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Vou chamar a Carol aqui também. Hoje nós temos dois convidados, um pastor e uma psicóloga. Vamos dar os dois lados aí dessa parte, né? Desse momento difícil aí. Vamos dar as duas visões, né? Parte psicológica, parte teológica, como que a gente consegue trazer as duas visões para as pessoas que precisam, né, nesse momento. Então, a live de hoje, espero que realmente ajude muitas pessoas, essa é a intenção. Vamos orar para a gente iniciar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse dia, Senhor. Obrigado porque chegamos até aqui, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo ar que nós respiramos, Senhor, e o Senhor dá, Senhor, de forma gratuita para nós. E, Senhor, às vezes nós só percebemos quando nos falta, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor tome em primeiro lugar, Senhor, nessa live. Que o Senhor possa, Senhor, trazer para as pessoas, Senhor, que assistirem, Senhor, essa live, esse vídeo gravado, Senhor, que possa entrar, Senhor, de encontro, Senhor, aos seus corações, que possa haver, Senhor, refrigério na alma, ó Pai. Que o Senhor tome o primeiro lugar e nos use como teu instrumento, Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, Carol. Boa noite, tudo Tudo bem? bom? Vamos lá. Caroline Pragana, Adilson Pragana. Vou apresentar o pastor Adilson Pragana, ministra há mais de 30 anos na área de família. É o líder aí, o diretor do MMI, o Instituto de Cursos para Famílias, Casais, Noivos, Filhos, Pais de Filhos, na área do ABC e de regiões. Carol, vamos lá, Carol. Psicóloga clínica, pós-graduanda em neuropsicopedagogia e psicologia da educação e da aprendizagem, aba para autistas e deficiência intelectual. Falei certinho? Certíssimo. Bom, vou dar a oportunidade para vocês também darem boa noite de vocês e se apresentarem um pouco mais também para o público. Primeiras damas, Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Caroline, eu sou psicóloga e atuo aqui na clínica. Tenho alguns projetos também que eu faço nas igrejas para conscientização e para ensinar um pouquinho sobre doenças emocionais, como isso acontece. E é uma honra estar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre luto. boa noite, pessoal. Sou o pastor Adilson Pragana. O Humberto já fez a apresentação. Trabalhamos há alguns anos, né, com famílias em todos os aspectos e tratamos de todos os assuntos. E falar sobre luto no momento atual é algo importante e com certeza aí esse bate-papo vai poder nos ajudar a passar por esse momento tão importante também da nossa vida, né? Como lidar com isso no nosso dia a dia. E sejamos Amém. abençoados com o bate-papo. Amém. Vamos falar um pouco de luto, perdas, né? Eu acho que esse é um momento importante. E para a gente poder iniciar, eu queria trazer alguns números aqui. Pelos últimos números divulgados no Brasil, passamos de 365 mil mortes por Covid em quase um ano de pandemia. Pessoas perderam amigos, seus entes queridos, sem poder ao menos ter uma despedida digna dessas pessoas, né, dos seus entes queridos, pessoa que nós amamos. Isso tem trazido traumas, falta de esperança para as pessoas e algumas perguntas que tentaremos esclarecer essa noite.
começando pelo tema e a chamada da live. E a pergunta é: e quando Deus não responde sim ao nosso pedido? E aí, Carol, nos ajuda nessa pergunta, com a resposta para essa pergunta, por favor. Então, né, quando a gente pede para Deus e ele responde não, a gente estava esperando sim, causa uma frustração. E a frustração, nesse caso, vem como um luto. A gente está vivendo esse momento e o luto, na psicologia fala que o luto ele é tudo aquilo que você se frustrou, que você planejou, que você tinha e perdeu. Então, todos nós estamos vivendo luto, né? Luto de planos, de sonhos, luto por conta da questão financeira, perdemos, muitas pessoas perderam ali, né, suas empresas, seus empregos, perderam momentos, e o luto mais forte, o mais dolorido, que é perder uma pessoa, né? Uma pessoa querida que nós amamos. Então, precisamos trabalhar com essa frustração aí. Gilson. Obrigado por falar da nossa psicóloga aí, né? Mas também precisa entender que Deus expectativa gerada é um sim, que normalmente nós, como seres humanos, a gente sempre gera essa expectativa do sim, né? A gente quer tudo sim. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus e vê que Ele é o nosso Pai e que Ele tem sempre o melhor para nós, a gente acaba vivendo e passando melhor por todas as frustrações da nossa vida, de uma forma geral. Adilson, repete o iniciozinho, porque deu uma travada, a gente não conseguiu ouvir. Entender? Então vamos lá, foi muito boa a palavra da Carol, mas eu queria só reportar um pouquinho o que diz a Bíblia, né, também com relação a isso. Deus tem sempre o melhor para nós. Nós temos que acreditar que o não dele é o melhor que nós temos naquele momento. Deus, ele é o nosso Pai e ele cuida da gente. Eu sei que não é fácil receber não, porque a nossa expectativa é sempre de ter um sim, né? A gente vive 24 horas querendo ouvir sim. E aí, quando ouve não, a gente acaba gerando essa frustração que a nossa psicóloga aí falou. É isso aí. Amém. Bom, eu gostaria que agora tivesse uma explicação de vocês dois para o luto, especificamente falando, dos 5 estágios do luto. Né? Eu gostaria que vocês explicassem, né, para quem está nos ouvindo, sobre esses 5 estágios. Carol, primeiro. Então, é importante a gente entender primeiro o que é o luto, né? Porque o luto é um processo. Ele não é uma doença, não é algo que a gente vai ficar ali pro resto da vida. Ele é um processo, é um tempo de recolhimento temporário, é um recolhimento temporário. Então, eu estava vivendo um momento bom e, de repente, passei por uma perda e vou passar por esse recolhimento. E ele tem vários estágios. Nem todo mundo passa por todos esses estágios. Existem pessoas que pulam alguns. Mas é importante a gente estar atento para entender esse processo. Ele começa com uma negação e isolamento, né? Que é quando a pessoa faz isso. Por que ela nega? Por defesa. Né? Porque ela não está conseguindo dar conta daquela dor. Então, ela não acredita naquilo que aconteceu. Sabe quando a gente vê uma pessoa que perdeu alguém e você fala, nossa, parece que não caiu a ficha, né? Parece que ela está negando o que aconteceu. Então, isso é por conta do sofrimento, né? Então, ela vai percebendo depois que isso aconteceu e o segundo estágio, que é a raiva. Então, às vezes a pessoa desenvolve uma raiva da família, uma raiva dela mesma, né, por não ter feito algo, ela quer encontrar um culpado, às vezes sente raiva da pessoa que morreu, não devia ter feito isso, me abandonado, né, ou raiva de Deus, muitas pessoas acabam ficando com raiva de Deus, né, por conta disso. O terceiro estágio é a barganha, a pessoa quer se livrar daquela dor de qualquer jeito, e muitas vezes nesse estágio entram os pensamentos e comportamento autolesivo, né, pensamento suicida, fala, nossa, eu tinha que morrer junto com a pessoa, porque essa dor tá insuportável, se eu morresse, talvez fosse melhor. Então, ela vê como talvez uma solução.
O quarto estágio é a depressão, aquela tristeza profunda, que é quando a pessoa vai caminhando para o quinto estágio, que é a aceitação. Então, ela entende, apesar de ter toda essa dor ainda, de ter que dar conta dessa tristeza, ela vai entendendo e voltando às suas atividades do dia a dia. É isso aí. Legal. Eu queria começar minha fala aqui dizendo que o luto é algo normal e comum a todos nós, né? É um momento de um sentimento comum e natural que todos temos. Quando a gente olha a palavra de Deus, por exemplo, quando a gente lê o livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 34, nós vamos nos deparar com um versículo, né? Com uma parte da Bíblia que vai falar sobre essa questão de luto. Ó. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Então, o luto é algo comum a todos nós, não é algo que é específico para um público ou para uma pessoa. E a gente tem que entender como eu vou chamar carinhosamente, né, Carol falou, nossa psicóloga, que é um processo que todos nós vamos passar, né? Então a gente precisa entender que é um processo natural. Nós cristãos vamos ter também todo esse processo que ele falou, né, de negação, de isolamento, de raiva, de barganha, de depressão. O importante para nós é nós não pecarmos durante todo esse processo, né? Porque se nós usarmos esses processos de luto para nos autoflagelar ou para cometer qualquer tipo de pecado, justificando a morte, né, ou a separação momentânea daquele ente querido, a gente entra num processo de pecado e aí a nossa situação fica pior. Então, eu como cristão, nós como cristãos podemos passar e devemos passar. E cada um tem o seu processo, né, de luto. Talvez um vai chorar mais, outro vai se isolar mais, um vai ficar com raiva. Eu já vi várias pessoas de luto que ficam com raiva de si mesmo, porque eu vi recentemente um depoimento de um rapaz que o pai morreu e ele estava numa autopenitência porque ele achou que o pai não foi o tempo suficiente para ele dar toda a atenção ao pai, né? Então, são momentos que ela falou que são importantes, mas a gente tem que lembrar que a gente não pode pecar mais, senão a situação fica pior por conta desse processo. Vamos passar por ele, né? E aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, a gente tem que ver como lidar com esse processo. Eu tenho difícil. Também do luto. É, muitas pessoas cobram, né, que esse estágio aconteça. E a gente tem que entender muito individual. Então, às vezes a pessoa vai dar conta daquilo porque tem uma cultura de falar sobre morte, porque tem uma maturidade espiritual diferente de outras pessoas que não trabalharam isso ainda. Então, nós temos que tomar cuidado com esse julgamento, né, que a gente faz. Muitas vezes as pessoas fazem um julgamento referente a viúvos e viúvas que acabam se relacionando e casando de novo, né, em relação aos estágios, em relação ao tempo. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse julgamento e entender que isso é muito individual. Cada pessoa vai passar por essa fase de uma forma diferente. Não tem uma regra e nós não estamos aqui no já passou a primeira, agora está na segunda. Tem pessoas que voltam, regridem, tem a regressão do estágio do luto também. Então a pessoa regride, volta para o primeiro estágio, e aí vai ficando um pouco patológico. Mas é isso aí. Eu queria perguntar agora, não estava no nosso script, não, mas vou fazer essa pergunta, tá? Por que nós não somos preparados para a perda, né? Para o sentimento de dor? Por que a gente sempre... se a gente sabe, como os dois falaram agora, que todos nós iremos passar,
por esse momento? Por que que a gente nunca está preparado para esse momento? Fala aí, pastor. Quando a gente fala de sofrimento, eu fico até um pouco emocionado, mas não triste, por conta de tudo, mas entender é sempre Deus querendo mostrar algo para a gente. Eu sempre, quando falo de sofrimento, eu pego o próprio apóstolo Paulo, que ele diz que quando ele estava no centro falei isso recentemente num grupo de amigos, líderes amigos, que o centro da vontade de Deus para ele, quando ele estava no centro da vontade de Deus, é quando ele passou as maiores dificuldades da vida dele. Eu acho que o grande problema para nós todos é entender que é um processo que todos nós passamos, até por conta da nossa origem adâmica e pecaminosa. Então, a gente passa por esse processo mesmo, né? Aí que é a diferença, que quando a gente traz Cristo para esse processo junto conosco, a gente consegue passar, e aí fala como o apóstolo Paulo falava, né? Estar no centro da vontade de Deus, estar no centro do furacão, né? O cara foi apedrejado, o cara possivelmente foi decapitado, foi morto pelo nome do Senhor, mas estava muito tranquilo, entrar tranquilo no sentido de saber para onde ia e que um dia ele ia encontrar com o mestre. Então, essa situação que a gente vive é por conta dessa descendência adâmica mesmo, de acharmos que a gente vê o mundo para ter felicidade, ser feliz. E a Bíblia diz que nós somos servos inúteis, né? Lucas 17:10 fala disso, que depois de termos feito tudo, nós não somos ninguém. Então, entender isso, a gente consegue processar a vida melhor e consegue viver melhor. Vamos para. Amém. Acho que tem uma questão cultural também, né, Humberto? Eu acho que tem a questão cultural, que muitas vezes a gente não fala sobre isso com as crianças, a gente não aprende a falar muito sobre isso. Tem a questão também emocional, né, de relacionamentos, porque muitas vezes a gente tem aquela sensação de que não viveu como deveria com o outro, né? A gente traz um remorso, muitas vezes as pessoas sim, sentem esse remorso. E tem a questão da gente aprender isso daí, né? Você vê que tem uma cultura, se eu não me engano, são japoneses, né? Que, não sei, eu tinha uma amiga que era japonesa, não sei se é por conta da cultura dela ou da religião, que eles viam a morte como uma libertação, tinha até uma festa, todo um preparo ali quando a pessoa falecia. Então, a gente precisa enxergar, principalmente nesse âmbito do cristianismo, né? Sobre essa libertação da dor, por exemplo, né, quando a gente perde um ente querido pelo Covid. Hoje eu conversei com uma pessoa sobre isso, que perdeu um parente bem novinho para o Covid. E aí nós falamos, mas será que se Deus permitisse ele ficar aqui, como ele ficaria? Né? Ele sofreu tanto, teria sequelas, né? E a gente acaba sendo um pouco egoísta, às vezes, de querer o outro perto, de não entender, né, tudo isso. E Deus já está no nosso amanhã, né? Então isso tem que ficar muito forte na nossa mente, né? Eu entrei na parte dele hoje. Não, é isso mesmo. E olha, a Bíblia diz, por exemplo, em Eclesiastes 7:2, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. E o 4, o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É porque esse processo de luto é para alguém que precisa entender isso, né? Desse processo e demonstrar isso. E quando a gente vai num lugar, não estou querendo aqui pegar que a gente não vai chorar, né? Tem luto que as pessoas choram absurdamente, tem outras que não choram, que ficam interiorizam. Isso não quer dizer que também não estejam sofrendo. Mas na casa onde tem pessoas que sabem e entendem que isso é um processo que todos nós vamos passar, o que a Bíblia diz aqui em Eclesiastes? Que é melhor estar ali aprendendo com aquela pessoa e a passar por esse momento que todos nós vamos passar do que estar em um lugar de festa, sem prever que daqui a pouco nós também vamos passar por tudo isso. Amém. Bom, vamos lá. Carol,
qual é o tempo, se existe, né? Se existe, qual é o tempo do luto? Então, falar sobre tempo é sempre difícil, né? Exigir o tempo da reação, da dor do outro, né? Mas isso a gente tem que sempre enxergar isso de uma forma muito individual e íntima. O tempo do luto, ele está relacionado ao estado emocional, à maturidade emocional que a pessoa estava naquele momento. Mas a gente sempre enxerga aí para poder ver se a pessoa não está com luto patológico, né? Então, os psiquiatras trazem que o adulto deve viver esse tempo do luto em 1 ano e a criança em 6 meses, mas sempre respeitando e enxergando isso. Isso não quer dizer que vai dar 1 ano e a pessoa vai esquecer que o outro morreu. Até porque nesse primeiro ano é o ano dos aniversários, né? O aniversário de morte, o aniversário seu, né? Sem aquela pessoa, é o Natal sem aquela pessoa, o Ano Novo, enfim, todas as comemorações sem aquela pessoa. E aí depois você vai meio que se habituando com aquela falta e vai vivendo mais tranquilamente ali aquela dor, né? Sem ser tão intenso. Pastor, É é bem isso que a Carol falou, né? A gente não tem um processo efetivo de duração daquilo. O que nós temos que ter é a certeza que nós temos um consolador que vai nos ajudar a passar por esse processo de luto. Agora, efetivamente, 1 dia, 2 anos, talvez, existe, parece que a Carol até pode falar isso de uma forma mais detalhada, parece que existe um prazo específico para que você não tenha algum tipo de doenças psicossomáticas que se relaciona a isso, externar isso, mas é um processo que todos nós vamos passar e cada um tem a sua forma de reação e o seu tempo específico. Exatamente. O luto fica patológico, ele vira patológico e é algo que a gente precisa observar quando tira você das suas atividades, né? Então, a gente precisa observar. É lógico que tem um tempo que você toma aquele choque, né? E você vai dando conta daquilo, porque como a gente já falou que o luto é um processo para quê? Para eu dar conta da situação, para eu dar conta que vou ter que ressignificar tudo na minha vida, que agora não tem mais aquela pessoa. E como vai ser? Mas quando eu fico ali deixando de fazer as minhas coisas, vai dando prejuízos para mim, então eu preciso ficar atento se o meu corpo está reagindo com aquilo, né? Não estou conseguindo dormir, não consigo mais comer, ou então como demais, ou então estou tendo crises de pânico, medo, ansiedade. É a hora de buscar um especialista. E o fato de você ter como um sentimento de saudade e lembranças que são para sempre. O fato é que a gente ama a pessoa, a gente viveu alguns anos da nossa vida com a pessoa e a gente vai ter isso, né? Acho que nós já falamos isso no começo, mas a gente quer voltar um pouquinho nisso, de que é algo normal que a gente vai passar por esse processo e aí ele vira uma doença quando a especialista já falou, né? Vai estar prejudicando o rumo efetivo e normal da nossa vida, né? Sim, Está com um nível de tristeza muito grande. É que os cristãos, eles normalmente reagem de uma forma diferente em relação à morte, né? Recentemente, uma família amiga nossa, da Carol também, né? A família Mendes, perderam uma pessoa da família agora, que tem 2 dias. Eu estou vendo como cada uma das irmãs reage. Tem uma irmã que coloca todos os dias o sofrimento que ela está tendo, dizendo como você está com falta, como eu estou com falta do seu sorriso, da sua alegria. Ah, isso aí quer dizer que ela está doente? Não, né? Ela está com saudade e está externando esse sentimento. Ah, porque ela está falando isso e as outras não estão. As outras estão numa condição melhor? Também não, né? Pode ser que essa verbalização das outras, né, que não está acontecendo, talvez elas estejam sofrendo tanto quanto ou mais do que a outra que está usando e jogando. E cada um esse passa cada estágio de uma forma diferente, né?
Cada um tem uma forma de passar por cada estágio do luto, né? Sim. E você sabe que, às vezes, existem pessoas que até demoram para entrar no estágio do luto, desde no primeiro estágio. Acontece muito isso, de aparecer na clínica alguma pessoa que perdeu alguém há muitos anos. Ah, eu perdi uma pessoa há 5 anos atrás, e agora que deu conta daquilo. Porque o tempo, o indivíduo, o ser humano é muito diferente, é muito inusitado, mas uma hora esse processo do luto vai acontecer. Então, por isso que é importante a gente ficar atento a isso também, né? Que às vezes a gente foge tanto, busca a rotina, tem pessoas que se mergulham no trabalho e não vivem o luto, por exemplo. Uma hora isso vai vir à tona. Acontece. Talvez não, a pessoa não vai precisar cair de cama, né? Cair na cama ou ir necessariamente para o psicólogo. Mas uma hora essa sensação, esses processos vão vir, vão aparecer. Amém. Vamos lá. Como a gente falou do estágio, um dos estágios, né, Carol, você falou da depressão, um dos estágios do luto, né? A pergunta agora seria o seguinte: como que a gente consegue diferenciar a depressão como estágio do luto do transtorno da depressão? Então, a depressão do luto, quando a gente fala da depressão como estágio do luto, é uma depressão de tristeza profunda. Então, eu tenho aquela tristeza, eu quero chorar, eu quero ficar introspectiva, às vezes não quero conversar. Parece muito a depressão do transtorno. São características bem parecidas. Então, a pessoa quer ficar quietinha, às vezes ela não quer comer, às vezes ela prefere dormir do que, né, estar junto ali com o pessoal. Mas a depressão da fase do luto, ela caminha para a aceitação. Isso acontece, ela sai da depressão para a aceitação, ela começa a dar sinais que isso está virando uma aceitação no coração dela. A depressão do transtorno, não, ela dura mais tempo. A gente tem que ficar atento, porque passou de 2 semanas com características, né, com sintomas, a gente precisa buscar ajuda. Então, assim, a falta do apetite, o sono diferente, ou dormindo demais ou dormindo pouco, ou comendo demais ou comendo pouco, o choro constante, todas essas características da depressão, a gente tem que estar atento, né? A pessoa saiu ali, não consegue mais buscar as atividades dela, você percebe que já está sendo prejudicada no trabalho, então não consegue cuidar dos filhos, e isso permanece por muito tempo, então, poxa, preciso ficar atento. Será realmente que não é? E assim, uma coisa importante, tem dúvida, busca ajuda. Tem dúvida, busca ajuda, porque é melhor a gente descartar essa dúvida, né, ou trabalhar esse transtorno, essa questão, e ficar mais tranquilo e ajudar o outro, né, a não cair realmente numa depressão, porque muitas pessoas ficam com depressão quando perdem alguém. Eu quando do livro de Salmos é muito rico, principalmente nessa questão de um retorno, de uma resposta de Deus para cada um de nós. Mas quando a gente lê o Salmo 42, a gente vê essa angústia que Davi está passando, né? Está sofrendo. Então, né, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus e Deus vivo. E aí ele continua falando, né? E aí lá no 5 vai falar: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu acho que é, essa passagem é muito legal porque ela externa que Davi, um cara segundo o coração de Deus, teve esse sentimento de não pode ter dentro de si, é que tem níveis, a Carol pode detalhar isso talvez um pouco maior, mas ele estava depressivo, né? Estava entristecido, estava vivendo não, um luto, entre aspas, com Deus ali. E ele sabia que a confiança dele estava no Senhor e ele precisava
colocar isso nas mãos de Deus. E aí, o que a Carol falou lá no 7, ele fala, né? Porque a Carol falou, a gente precisa sair desse processo. Abismo chama abismo ao rugir das suas cachoeiras. Então, a gente precisa entender que temos que passar por ele, sair dele e não ficar vivendo esse luto eternamente. E aí sim a gente vai ter mais problema ainda na nossa vida diária. Amém. Bom, aí a pergunta seria, já que a gente sabe que várias pessoas têm dificuldade de passar por esse processo, a gente vê realmente pessoas sofrendo demais, com dificuldade de passar, como que nós podemos ajudar alguém que está em luto? Bem, é tão difícil, né, a gente pensar em ajudar alguém que está em luto, porque às vezes a gente não sabe nem o que falar, né? Você fala, nossa, mas é uma dor tão grande, eu vou falar o quê? E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, a gente se sente tão incapaz de acolher o outro, mas existem algumas formas, alguns posicionamentos que nós podemos tomar para poder auxiliar. Então, primeira coisa, né? A gente precisa ajudar a pessoa a superar o medo. E qual é o medo aí nessa hora? De não dar conta da dor. A dor é tão grande que eu não sei se eu vou dar conta. Então, eu preciso ajudar a pessoa a entender que ela vai dar conta daquela dor, que tudo bem ela sofrer. Estar caminhando com ele porque é a intimidade dele, mas ao mesmo tempo ele saber que eu tô aqui, que eu vou ouvir, que eu vou deixar ele chorar, ele repetir as histórias que ele já falou sobre aquela pessoa e que tudo bem, né? Mas que ele precisa ser forte, mas eu não preciso cobrá-lo disso. Eu tenho que fazer ele perceber isso, né? E acho que o mais importante é que agora eu acho que é muito, muito importante a gente ver, enxergar isso, Humberto, é que hoje a gente não está podendo fazer velório, né? Tá muito rápido velar o corpo e enterrar. Então a gente precisa ajudar a pessoa a fazer esse processo do velório no coração dela, na vida dela. Então, através de um memorial, um momento que ela vai sentar, que ela vai te mostrar as fotos. Às vezes, seu amigo perdeu alguém e você nem pode visitá-lo. Mas você pode fazer uma chamada de vídeo ou trocar uma mensagem no WhatsApp, deixar ele compartilhar as fotos, ele falar, olha, fulano fazia isso pra mim, era tão bom, ele gostava dessa música, porque é isso que a gente faz, né? Quando alguém morre, a gente fica falando como a pessoa Lembrando, fazia coisas lembrando os boas. momentos felizes, né? Isso, esse é o processo do velório, né? E a gente, como não tá tendo, nossa, o coração, a nossa mente fica perdida nisso, né? Nesse sentimento. Então, essa é uma forma de ajudar, uma forma muito boa da gente ajudar as pessoas, além de todos esses outros pontos que eu falei. Eu vou apontar algumas coisas que a Carol falou que eu acho que são importantes. Ela falou de abraço, né? Esse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente não consegue abraçar, mas a gente consegue ouvir, né? Eu acho que o processo de abraçar, eu acho algo magnífico, né? Acho que eu até por conta do assim, né? Gosto de abraçar as pessoas e eu acho que é muito importante isso, a gente abraçar e deixar a pessoa ter a reação dela de choro, né? De desespero, de falar, de compartilhar, né? Mas como a gente não consegue abraçar, eu acho que o segundo processo é ouvi-lo, ouvi-lo. E eu acho que o terceiro processo, talvez o pastor está invertendo tudo. Não, mas eu acho que o terceiro processo é mostrar que ele tem um Deus que vai consolá-lo. Ele pode acreditar nisso. E aí a gente
falar da Bíblia, né? De afirmar em Salmos, né? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio, está sempre com a gente, está presente nas adversidades, Salmo 46:1, né? Desde o fim da terra eu clamo a Ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Salmo 61, 61:2, né? Aí, ó, 94:19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma, né? Então, acho que é uma resposta que a gente tem que mostrar e dar para as pessoas que estão num momento difícil. Abraçar a gente não consegue, mas ouvir. E depois de ouvir, de ter emprestado os ouvidos, a gente consegue verbalizar que o Senhor está com ele, a gente consegue orar com ele e a gente consegue mostrar a compaixão de Cristo nesse momento que ele está vivendo. Que Deus é o mais interessado na vida dele e vai ajudá-lo a passar por esse processo que é comum a todos nós. E que se ele crer, né, que a fé é fundamental nesse momento, ele com certeza vai passar por tudo. Amém. Agora, vou trazer uma pergunta, eu ia fazer no final, mas vou trazer agora, já que a gente falou desse assunto. É uma pergunta que veio pelo chat. E a Carol hoje ajuda, né, a igreja também nessa parte, né, o Carol? A pergunta é: como que a igreja pode ser um instrumento de cura para a vida das pessoas que estão em luto? Bem, eu acho que a igreja, apesar de não ser uma psicoterapia, é muito terapêutica, né? Então, você ter ali os trabalhos da igreja, as pessoas se envolverem, mudar o foco, né? A pessoa tá ali vivendo o luto, aí você muda o foco, vai lá numa uma palestra, uma aula, assiste ali algum evento. Isso vai fazer a sua mente sair daquele assunto que está repetindo, daquele ambiente que você tá, mesmo no celular, na telinha, né? Mesmo na TV, ali, você colocando um evento ali da igreja para assistir, você sai do seu ambiente, né, que está enlutada, da sua família enlutada ali do momento, e você descreve, mesmo que seja um momento pequeno, mas esse processo é muito importante, a igreja acolher. Agora, tem algo também que a igreja pode fazer, e eu vejo que muitas igrejas têm feito isso, porque vários profissionais vêm ajudando, né? E também a liderança acho que está buscando esse conhecimento, é entender que vai chegar um momento que vai aparecer alguém que precisa de um acompanhamento profissional, na área médica, né? E a gente pode perfeitamente não julgar e entender que isso não tem a ver com a religião, mas sim com a doença que a pessoa está passando, né? Uma fraqueza ali, um momento de dor e encaminhá-la, né? Encorajar ela a buscar ajuda nesse momento. Eu não vejo a igreja, não consigo fazer essa dicotomia de separar a igreja de um lugar de ajuda, né? O livro de Lucas, ele é muito claro nessa questão da comida real, né? E espiritual, mas tem que poder acolher, como a Carol falou, acolher as pessoas, abraçar